Segundo Crônicas 18, de 1 a 8, que eu passo a ler. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe, de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote-Gileade. Ele perguntou a Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá, rei de Judá, respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe, rei de Israel, mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Quero fazer um destaque aqui, especificamente no versículo 7. Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Repare que ele chamou 400 profetas, e eles falaram a mesma coisa. E quando o rei Josafá pergunta a Acabe se existe mais algum, ele fala: olha, existe um cara aí, mas ele só profetiza contra mim, ele só fala o que é contra mim. Impressionante, né? Já aconteceu com você, de todos concordarem com você, sem nenhuma objeção? Aconteceu com você já? E você fica meio desconfiado, esse negócio está esquisito, todo mundo concordando comigo, nunca foi assim, nem sempre foi assim, por que esse pessoal está concordando comigo? Já aconteceu com você? E assim acontece, algumas vezes você cai nessa, todos estão te falando a mesma coisa, é maneiro, pula na água que está quentinha. Já ouviram esse ditado? Pode pular, está tudo certo. E aí você está ouvindo todas as pessoas, menos Deus. Menos Deus. Menos o profeta de Deus. Ouviu todas as pessoas, primo, prima, vizinho da porta do lado, mas não ouviu o pastor, não ouviu o seu líder. Pois é, e aí quando a gente continua o texto, no versículo 12, enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso, é melhor que você faça o mesmo. Realmente, o texto não fala se esses 400 profetas oraram para buscar em Deus a revelação de Deus. Eles só falam que todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Observe que aí já houve uma intimidação do profeta Micaías. Seguinte, Micaías, cheguei aqui para te buscar, estou te levando lá para o palácio, 400 profetas já profetizaram que o rei vai ter vitória. Está entendendo? Agora com você, estou te levando lá, e aí você vai profetizar para o rei. E aí? O que você faria? O que você faria? Você faria o politicamente correto? Que seria aí o mais fácil? Ok.
isso aí, rei, vai com tudo. Ou você procuraria ouvir de Deus qual é a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus? Esse texto é incrível, meus irmãos, é incrível. O que você prefere ouvir? A mentira agradável ou a verdade que dói? Você quer a verdade ou você prefere a mentira? O texto continua no versículo 14. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataquem, pois vencerão, Deus lhe dará a vitória. Versículo 15. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes eu preciso dizer isso? E aí Micaías respondeu, aí ele disse a verdade: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas, ele sempre diz alguma coisa ruim. Queridos, nós precisamos valorizar quem diz a verdade, mesmo que ela não seja uma boa notícia para você naquele momento, mesmo que a notícia que você ouça nos seus ouvidos é que você precisa se arrepender, que você precisa mudar. Nós precisamos valorizar a verdade. Você observa que até o profeta Micaías já estava assim, deixando de lado o rei, porque o rei era muito grosseiro e nunca acreditava nele. Então, quando ele foi lá, já não sei se por medo ou por quê exatamente, mas ele já falou: rei, beleza, você vai lá que Deus vai te dar a vitória. Que coisa, né? Que texto incrível. Mas Micaías, ele sabia que essa não era verdade. Mas engraçado que o próprio rei Acabe também sabia. Ele sabia qual era a verdade. E ele perguntou e falou novamente: olha só, o profeta, quando for falar em nome de Deus, fala a verdade. E aí o profeta falou a verdade para ele. Micaías respondeu de forma muito clara: vocês vão ser destruídos, o exército de vocês vai perder. Interessante que chega um momento, gente, que ninguém te fala mais a verdade, porque a soberba está tão grande que não adianta, sua capacidade de ouvir já é tão pequena que ninguém vai mais falar para você a verdade. Por isso nós precisamos nos renovar o tempo todo, metanoia, mudança de mente, para que a gente possa buscar no Senhor humildade para saber ouvir as pessoas, para que a nossa vida ela seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes Deus quer usar pessoas para nos orientar, só que você não tem humildade para poder ouvir essas pessoas, e aí sabe o que acontece com essas pessoas? Elas vão embora, elas resolvem falar para quem está ouvindo efetivamente. As pessoas decidem optar por quem se interessa, sabe? Adianta, alguém vai ficar falando com alguém que não está nem aí? Não vai. O isolamento da verdade é muito perigoso. E claro, o rei Acabe, ao invés de ouvir o profeta Micaías, mandou fazer o quê? Esconder ele e jogar ele num buraco, né? A Bíblia relata isso: joguem ele na cadeia e põem ele a pão e água até que eu volte são e salvo. Essa foi a recompensa de Micaías por falar a verdade. Com essa atitude, o rei Acabe isolou um homem de Deus simplesmente porque ele revelou para ele algo contrário ao que era a vontade do rei. Quem é que o rei Acabe quer enganar? Porque ele enganou a si mesmo. Ele sabia a verdade, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que ele iria lá e ia perder. Era isso que o profeta de Deus estava falando. E aí, você já praticou isso? Você já se auto-sabotou? Você já fez alguma coisa que você sabia que ia dar errado e você foi em frente? Você sabia que não era vontade do Senhor,
naquele relacionamento e você foi adiante, você sabia que não era vontade do Senhor aquele trabalho, você foi adiante, você sabia que Deus não tinha aquele plano para você, de trabalhar naquele local, e você foi adiante, aceitou a vaga. Muitas vezes isso acontece, quando a pessoa não ouve aquilo que Deus quer falar, seja através do Espírito Santo, seja através dos seus profetas. A Bíblia não alcança mais, o profeta já não alcança mais, aquilo que o profeta fala ou que deixa de falar, para a pessoa tanto faz. O ceticismo leva à morte. Observa que no versículo 33 em diante, diz que, no entanto, um soldado sírio atirou uma flecha e por acaso atingiu o rei Acabe, entre as juntas da sua armadura. Logo no final do texto mostra que ao pôr do sol ele morreu. O rei Acabe morreu. E eu te digo, decida hoje abrir o seu coração para Jesus, para ouvir aquilo que Jesus está falando na sua vida, antes que acabe. Antes que acabe. Nós precisamos estar mais sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus nos diz. Nós precisamos ter uma vida de oração e buscar a Deus em oração, para que a gente possa tomar as decisões corretas, porque Deus está o tempo todo querendo falar conosco. O que nós precisamos é estar preparados para ouvir, estar prontos para ouvir. Uma das coisas que esse texto ensina é que nós não devemos construir alianças com descrentes, parcerias com descrentes. Está muito claro isso. Josafá estabeleceu uma aliança de guerra e familiar com o rei descrente, não temente ao Senhor, que é o caso do rei Acabe. A Bíblia diz no versículo 31, por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Josafá, ele passa por uma experiência terrível junto ao rei Acabe. Ele se mete no maior problema, ele vai guerrear junto com um cara sem aprovação de Deus, ele vai e forma uma família com esse cara, porque houve casamento entre as famílias, porque ele ficou muito poderoso, e aí ele resolveu expandir os domínios dele, né? E casar os seus parentes com os parentes do rei Acabe. Interessante que esse é o padrão do mundo, mas nunca foi o padrão de Deus. Nunca foi. Nós não devemos ter alianças, parcerias com pessoas descrentes. Não é essa a vontade de Deus, e a Bíblia está repleta de exemplos para você. E aí eu faço uma pergunta para você. Com quem você se identifica nesse texto? Rei Acabe? Não houve ninguém que pensa diferente dele, não se importa com o que Deus pensa, não se importa com o que os profetas dizem, profetas de Deus. Ele só se importa realmente com aquilo que é a opinião dele, em fazer a vontade dele e de mais ninguém. Esse é Acabe. Tem também aquela pessoa que vai se identificar mais com o rei Josafá. Talvez você esteja arriscando a sua vida com compromissos com pessoas erradas. Esse é o rei Josafá. Se livrou da morte por isso aqui. Foram atacar ele para matá-lo, pensando que ele era o rei de Israel. Ele clamou ao Senhor e escapou. Mas foi por isso aqui. Porque estava com as pessoas erradas, estabelecendo compromissos, parcerias com as pessoas erradas. Não é esse o parâmetro que Deus estabeleceu para nós. Ou você talvez se identifique com um politicamente correto, aquela pessoa assim que vai tomando as decisões erradas, fora dos padrões de Deus, simplesmente em busca de aprovação da sociedade, porque a sociedade escolhe dessa maneira, você escolhe junto. Esse é o politicamente correto. Então, se algumas pessoas pensam que o aborto é um direito da mulher, a pessoa simplesmente concorda com isso, ao invés de pensar qual é a vontade de Deus. Deus é contra o aborto. E assim eu poderia dar inúmeros exemplos. Você vai ser cristão ou você vai ser politicamente correto, buscando a aprovação da sociedade?
Por último, talvez você esteja vivendo uma bolha social. Talvez você não deseja ouvir a vontade de Deus. Talvez você está levando a sua vida à deriva, esperando ela acabar, no ponto de vista espiritual, sem tomar uma decisão, por conveniência, visto que assim você é aceito pela sociedade sem tomar decisões. É muito mais prático. Com quem você se identifica? Rei Acabe, que não ouve ninguém, rei Josafá, que simplesmente anda arriscando sua vida com compromissos errados, ou você é politicamente correto, vai com a galera aí que acha o que é mais interessante, está vivendo numa bolha social, ignorando o resto da sociedade. Você precisa se posicionar antes que acabe. Você precisa se posicionar antes que acabe. Queridos, é importante a gente prestar atenção nisso, na sua relação com as outras pessoas. Selecionar melhor esses outros, essas influências que entram na sua casa, que entram na sua vida, pensar nisso com mais seriedade. E procure ter profetas nessa lista. Profetas de Deus, porque não adianta ter 400 profetas que não falam da vontade de Deus. Precisa ter amigos leais, precisa pensar na importância de ouvir a verdade. Tenha pessoas que te falam a verdade, por mais que essa verdade doa em algum momento, que sejam sinceros com você. E na sua relação com Deus, procure uma direção clara de Deus e seja obediente. Você observa nesse texto que o próprio rei Josafá, ele buscou uma direção clara de Deus, até solicitando que fosse buscado um outro profeta. Mas ele ouviu essa direção clara de Deus e não foi obediente. Isso adianta? Claro que não. A direção vem, mas de nada adianta sem obediência. Sem obediência não adianta. Eles foram para a guerra. Deus teve misericórdia do rei Josafá, e quando ele clamou ao Senhor, Deus ainda o livrou da morte certa. Nós também podemos tirar uma lição disso. Quando as coisas ficarem difíceis para você, clame a Deus. Clame a Deus, porque Ele socorre. Ele te socorre. Mas sempre coloque na sua mente que a direção de Deus vem, mas você precisa ser obediente. O resgate está pago. Foi Jesus Cristo. É só clamar. Está à sua disposição. Você precisa sair da bolha. Saia da bolha. Romanos 3, 22 a 24 diz: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus tem um plano de resgate para a sua vida, que é Jesus Cristo. Você precisa tomar posse desse plano. Jesus, ele disse em Apocalipse 1,18: Eu tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia ainda diz em Apocalipse 3,20: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Queridos, saia da bolha, saia da bolha, viva o novo, viva o todo, nesse ano que está iniciando. Viva o novo, viva o todo. Se complete em Jesus. Se complete em Jesus e siga em frente. Deus tem coisas grandiosas para você nesse ano, mas nós precisamos que você compreenda que deve sair da bolha, que você deve realmente passar a ouvir a voz de Deus, passar a ouvir aquilo que Deus direciona para você. E se Ele te direcionar em algum aspecto, seja obediente. Amém? Glórias a Deus.